Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Julia Albuquerque, aluna de graduação da Engenharia Elétrica na Unicamp e membro do GERON, que é o Grupo de Energias Renováveis e Tecnologias de Armazenamento, aqui da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. O GERON é um grupo de pesquisa estabelecido em 2023 pelo professor Dr. Marco Roberto Cavallari, e ele atua em diversas frentes de desenvolvimento, inovação e extensão universitária. Nós trabalhamos com temas como física de semicondutores, microfabricação, circuitos integrados, fontes renováveis de energia, refino de biogás, baterias de íon lítio, hidrogênio verde e até inteligência artificial aplicada a sensores. Dentro do nosso projeto de extensão, que é em jornalismo científico, a gente busca aprimorar e aproximar a ciência e a sociedade por meio da divulgação de temas estratégicos em energia e desenvolvimento, com entrevistas, artigos e materiais educativos. Hoje, a gente vai ter o prazer de receber o mestre em Estado de Saúde e Estado de Carga de Baterias, o André de Mari Barros, que vai compartilhar com a gente não só sua trajetória acadêmica e profissional, mas também algumas reflexões profundas sobre o papel da inovação no setor de baterias. Essa entrevista vai estar separada em diversas partes, e agora a gente vai começar a primeira. Então, André, você poderia contar para a gente brevemente como foi sua trajetória até aqui, que curso você fez na graduação, os interesses que você demonstrou durante ele, outras etapas acadêmicas que você passou, coisas assim? Eita, obrigado pelo convite. Eu sou entusiasta da área de tecnologia, né? Então, desde criança, vinha desmontando e montando as coisas. Meus avós eram entusiastas também de eletrônica, de família, né? Aproveitando, eu fiz uma introduçãozinha aqui numa apresentação do histórico, né? Por onde eu passei. Eu comecei no técnico de mecatrônica lá em 2012, fiz engenharia elétrica, né? Me formei em 2017 na Facens. Cheguei a fundar uma equipe de Fórmula SE, eu trabalhei na parte de eletrônica, né, de tractive, de desenvolvimento da parte de baterias. Foi aí que eu peguei realmente gosto para a área de baterias, mas eu sempre gostei de atividades extracurriculares, né? Então, depois que eu saí que eu me formei, eu fui convidado a trabalhar na universidade, ajudei a fundar alguns projetos, laboratórios, núcleo de pesquisa. Eu comecei a gostar também na área de segurança veicular, então eu sempre fui bastante vinculado à área automotiva, e aí com esse interesse tanto do veículo elétrico, de mobilidade elétrica, quanto de segurança veicular, eu fui moldando aí a trajetória nas atividades que eu vinha fazendo, né? Então, cheguei a trabalhar com carrinho autônomo, a gente chegou a desenvolver um laboratório móvel com um carro de golfe, né? A gente retrofitou ele. Eu fiz uma especialização em ciência de dados também, nesse período. A gente fundou um laboratório de IA também na universidade, e hoje está ativo aí até hoje, trabalhando com linha de fomento também. Cheguei a participar de uma competição da Rimac, aquela de carro superesportivo elétrico, né? A gente criou uma equipe brasileira para competir, era uma competição de graduados já, né? Então, foi em nível global, a gente foi em terceiro colocado. E a partir de 2019 eu fui convidado a trabalhar na Sincar também, que é a empresa de logística com robôs autônomos. E eu estou até hoje, né? Nessa trajetória aí, junto com a Sincar, eu tive uma formação de MBA em fusão e aquisição de empresa, Growth e Private Equity, e recentemente o mestrado em engenharia elétrica na Unicamp. Essa é a minha trajetória. Pouca coisa. Pois é. Não, muito legal. Uma Sempre baita ativo. trajetória. Porque você primeiro seguiu para a indústria, começou a trabalhar e depois decidiu ingressar no mestrado? Por que você não fez o mestrado direto da graduação? E de onde veio esse seu interesse por fazer um mestrado? Certo. Eu queria conhecer, de fato, como que era a indústria, né? Então, eu cheguei a estagiar na Ford, eu cheguei a trabalhar até no técnico, numa outra indústria de usinagem, e essa experiência de estar na indústria, eu achava ela realmente muito importante para eu desenvolver toda esse contato desde o desenvolvimento até a produção, né? Então, para mim, essa etapa era muito importante.
O mestrado em si, eu não tinha muito interesse logo de início, por conta de ser algo mais acadêmico, mas eu tirei esse viés que a gente acredita que é só acadêmico, quando eu comecei a trabalhar em projetos de alta complexidade e tinha vínculo com a indústria. Então, na Syncar, hoje a gente apoia muito, inclusive, todos os colaboradores a ter esse vínculo, a fazer com que a tríplice hélice rode, né, que a gente diz, que é o governo, a indústria e a academia. Então, por linhas de fomento, a gente consegue é, é, trabalhar com que essa tríplice hélice rode e faça com que tudo aconteça simultaneamente com uma maior performance. E o meu interesse daí em entrar na academia surgiu justamente por conta dessa cultura que existe quando a gente precisa desenvolver pesquisa e desenvolvimento de alta complexidade. Não, muito legal. Eu também acho aí que essa integração não tem erro. É importantíssima. Internacionalmente, isso funciona muito bem. A gente vê que até na China isso tá rodando muito bem, na Europa, Estados Unidos. E no Brasil a gente está ainda engatinhando, né? Mas a gente já viu bastante movimentação de incentivo, de linhas de fomento aí do governo e várias indústrias que estão aproveitando, né, leis que incentivam isso. Então, eu acho que realmente é algo que a gente tem que olhar, porque sem esse investimento, sem essa tríplice hélice rodando, a gente não consegue desenvolver a nossa pesquisa de base. Eu acho que a pesquisa de base, ela ainda é importante para a gente conseguir manter a tecnologia avançando aí e estar na vanguarda de desenvolvimento. Seguindo para o nosso próximo bloco, esse era da sua vida pessoal, agora a gente vai entrar no desenvolvimento da sua pesquisa. Você já contou um pouco, tá embutido na sua trajetória, mas o que mais te chamou a atenção sobre as baterias? Por que você quis trabalhar com isso? Foi o desafio, o impacto ambiental ou alguma outra motivação? Bom, então eu acho que é um pouco dos dois, né? A parte de desafio tecnológico e a questão de impacto ambiental. Ah, quando eu comecei, ainda não se falava muito sobre veículo elétrico. A indústria em si, ela acreditava que não ia se estabelecer. Não tinha ainda muitos incentivos governamentais, que é isso que muito que puxou também essa indústria para realmente popularizar. E eu acho que muito da motivação que eu tive no início foi de que a indústria ainda não estava estabelecida, tinha era um mar azul, né, para se desenvolver. A gente não tinha quase ninguém capacitado no Brasil, inclusive, então a gente tinha que buscar muito a tecnologia do exterior, o que estava sendo desenvolvido, que nem no exterior estava tão avançado assim, então a gente teve que realmente fazer muita pesquisa de mercado, e essa complexidade é uma coisa que me estimulou bastante, né, de desenvolver. E, bom, acho que é isso. E a questão ambiental, com certeza, é uma das coisas que me motivou. Eu sempre pensei nessas questões sustentáveis em outros termos também, na parte a sustentabilidade como um todo, né, segurança, etc. Mas a parte de baterias em si é uma das coisas que me motivou, que fez com que eu tivesse muita vontade de estudar e me desenvolver. Uhum. Não, muito legal. Me interessa também. Você consegue explicar para a gente, de uma forma mais leiga e prática, qual é a sua linha de pesquisa nesse ramo, sobre o que é o seu mestrado? Para resumir, com uma pergunta, né? Quando você vai fazer alguma compra de um dispositivo eletrônico e até mesmo de um veículo elétrico, você ainda vai ter noção da autonomia, eu digo, durabilidade que esse veículo pode ter com você. Mas quando você tiver que fazer a revenda do seu veículo, quanto tempo ela pode durar para a próxima pessoa?
Então, esse tipo de questionamento, ele traz uma ansiedade de revenda, que é um termo que está sendo utilizado nesse meio de veículos elétricos, principalmente para mercados emergentes. Então, a ideia é que, na minha pesquisa, o que eu desenvolvi no mestrado, ele tente mitigar essa ansiedade, trazendo uma previsibilidade da durabilidade da bateria. Aí a ideia é que, com pouca informação, alguns dias de dados coletados do seu tipo de uso, você consiga fazer um prognóstico de quanto tempo que a bateria do seu veículo vai durar, em termos de quilometragem e anos. Então, com isso você consegue realmente é, saber, né, qual que é o momento que você pode se desfazer do seu veículo, quanto que o seu veículo vai estar valendo na hora de venda, com esse perfil de uso seu. Se você mudar o seu perfil de uso, quanto que isso vai impactar na durabilidade da bateria. Então, o que eu desenvolvi na minha pesquisa foi realmente para responder essas questões e desenvolver uma metodologia para que isso possa ser aplicado na indústria. Nossa, achei legal. Nunca tinha me perguntado isso. É. Não, achei realmente muito, muito interessante. Hum. Bem, quais foram os maiores desafios que você enfrentou no desenvolvimento da sua pesquisa? Como você concilia o mestrado com o trabalho? E que escolhas você teve que fazer para viabilizar isso? Tá. A gente teve vários, eu e uma professora, mas eu tive vários desafios durante a pesquisa, tanto da parte técnica quanto da parte de execução, da parte de soft skills, né? Que eu tive que conciliar o trabalho, não tinha como realmente me dedicar exclusivamente para o mestrado, e eu geralmente ficava muito cansado à noite, então eu tive que realmente ajustar o tempo para poder estudar de manhã, né, e conciliar com a pesquisa. Então teve essa questão de soft skills, né? E a parte técnica, a área de baterias em si, ela está se desenvolvendo muito rápido. Então a cada momento está saindo um artigo novo, um livro novo, e acompanhar isso, né? Assim como a área de IA é muito exaustivo. Você precisa realmente ter os seus processos estabelecidos para que você consiga estar sempre alerta do que está vindo e, e acompanhando a pesquisa para verificar se ela não vai ficar obsoleta, né? Então, isso foi uma coisa que eu tive que criar de processo para desenvolver, que foi realmente difícil. E a área também acontece que a gente está trabalhando com o estado da arte de estimar o estado de saúde da bateria e a vida útil remanescente. E então, o tempo todo a gente está buscando otimizar e buscando algoritmos que sustentem o que a gente está propondo, né? Então, isso também é bastante exaustivo. Então, foram uns dos desafios, né? E a área de baterias em si, ela é muito multidisciplinar. A gente tem que saber um pouco de cada coisa, tanto de matemática aplicada quanto física, né? A parte de química, a estatística também, código, programação. Então tem um pouco de cada coisa, além da engenharia elétrica, né? Eu acho que isso é o que trouxe aí de complexidade para a linha de pesquisa. Agora eu vou entrar no nosso terceiro bloco, que é de indústria, política e sociedade. Esse, se você não souber responder alguma pergunta, fica à vontade também de pular. A primeira é, se você pudesse investir em uma inovação no setor de baterias, o que você ia escolher como prioridade? Em uma só? Não pode ser em várias? Pode ser várias. Então, a área de baterias, ela de fato, ela tem várias vertentes, né? Eu acho que a gente está tendo um ponto interessante de reciclagem e reuso que, de fato, a gente precisa fortalecer.
para a gente ter a cadeia completa da bateria aqui, principalmente no Brasil, né? Então, acho que é uma área que eu teria interesse de estar investindo tempo, inclusive, mas eu vejo que no nosso país, por exemplo, a gente tem a nossa cadeia de fornecedores, né, seja da matéria-prima, do cator, do anodo, tudo formado para você poder fazer uma produção de célula. Ela ainda não está estabelecida, né? Então, a gente tem uma tecnologia, um desenvolvimento tecnológico, né, a parte de pesquisa e desenvolvimento nossa, ela já está bem avançada, já está no nível de maturidade alto, testando produção, inclusive, a gente tem um grupo de pesquisa na Unicamp que já está bem avançado nisso, mas a cadeia de fornecedores não está muito estabelecida no país, então isso é um problema. Hoje, no país, a gente tem uma linha de montagem das baterias, então a maioria das indústrias que estão se estabelecendo aqui para fornecer para automotiva ou para mobilidade elétrica, por exemplo, moto, patinete, né? Eles montam a bateria importando a célula e alguns insumos e fazem a montagem aqui. Essa linha de montagem de baterias aqui no Brasil, ela também está se estabelecendo, é bem recente isso, né? Mas ainda não tem muito controle de qualidade, não tem algo muito rigoroso estabelecido, né? Então, eu vejo que essa área da indústria de montagem de baterias, ela é muito importante ser estabelecida, né? Então, eu acho que é um pouco de tudo, né? Um pouco da parte de reuso, reciclagem, um pouco da parte de manufatura da bateria e a parte de manufatura das células mesmo, que hoje a gente é totalmente dependente do exterior. Uhum. Bem, existe muito debate hoje sobre o reuso e a segunda vida das baterias. Qual a sua opinião sobre essa estratégia? E você vê mais benefícios ou mais riscos? Bom, eu vejo mais benefícios do que riscos. Lógico que se os processos e o desenvolvimento ele for bem estabelecido, a gente tem uma oportunidade muito grande de utilizar a bateria em outras aplicações além da primeira vida. Né, para contextualizar a primeira vida, aplicação, no caso de bateria de lítio, aplicações mais móveis, né? Então, no caso de veículo elétrico embarcado em veículos, e a segunda vida, depois que ela passa de 80% que perdeu 80% da capacidade dela, ela pode ir para aplicações estacionárias, que é para abastecer distribuições de energia, né, captando energia de painéis solares, por exemplo, para poder ser utilizado em outros momentos. E essa parte de segunda vida, ela pode ser utilizada, a bateria ela ainda pode ser utilizada até 60%, e já teve casos até 30% de perda da vida dela, o que para aplicações estacionárias, você pode utilizar ela ainda até 10 anos, 10, 20 anos, o que é um aproveitamento muito maior da matéria-prima, do que se ela fosse reciclada e produzida de novo para as aplicações de primeira vida. A indústria já demonstrou interesse nessa pesquisa? Você já teve algum contato com empresas ou startups nesse setor? Alguém já apareceu no seu laboratório e falou: traz essa pesquisa para cá, vem fazer com a gente? Certo. Então, sim, a indústria já demonstrou interesse na minha pesquisa. Eu venho trabalhando minha rede de contato desde 2012, né, na indústria de baterias em geral. Então, não só nessa parte de prognóstico de durabilidade, mas em outras áreas, por exemplo, estimadores de estado de carga, e várias outras possibilidades, tanto na parte elétrica, eletrônica, quanto na parte de ciência de dados. Mas com ênfase na minha pesquisa, logo que eu estava fechando, né, o mestrado e que eu defendi, eu fui convidado a fazer doutorado em uma outra universidade com um projeto já de pesquisa com uma indústria, e eu tive um outro convite também para desenvolver como consultoria em uma outra indústria. Eu vejo que essa área, ela realmente ela está como um hot topic, né? Baterias em geral, baterias de lítio em geral para o setor automotivo, tem bastante, o mercado tá aquecido, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil.
E, bom, é, aí agora, né, eu imagino que os meus próximos passos vão ser realmente só fechar algumas questões dos artigos referentes ao mestrado, e eu pretendo estar indo para um doutorado e desenvolver um pouco mais essa linha de pesquisa. Qual a situação dessas tecnologias em outros países e o quão defasado o Brasil está em relação a ele? O que você acha? Bom, realmente é uma pergunta bem ampla, né? Mas pensando no mercado de baterias de lítio, ah, eu já mencionei, né, anteriormente que o Brasil ele está se estabelecendo em termos de cadeia de fornecedores, né? A maturidade de desenvolvimento de tecnologia, a gente está realmente é, avançando tanto quanto o internacional. O grupo de pesquisa da Unicamp ele está se destacando em artigos, em revistas relevantes, mas a questão da maturidade da tecnologia para produção, ela ainda não está muito bem estabelecida a nível nacional. E em nível internacional, a gente tem aí um mercado bem competitivo, né? Hoje a gente tem até questões geopolíticas envolvidas em termos de China, em termos orientais e ocidentais, né? Então, é algo realmente bem importante de se desenvolver. O Brasil hoje ele depende muito da importação da célula mesmo de bateria de lítio, que é algo que pode ser prejudicial para o desenvolvimento econômico do nosso país, né? Então, essa é uma resposta um pouco mais ampla. Agora, em termos da durabilidade, que é referente à minha linha de pesquisa, a gente tem algumas alguns padrões sendo desenvolvidos na Europa, né, para poder criar um requisito para a indústria de durabilidade da bateria. E esse padrão ele está sendo seguido por vários países, mas é muito recente o estabelecimento de lei para que a indústria siga esse padrão de durabilidade. Então, a partir de 2026, os Estados Unidos vai estar estabelecendo uma norma para que a indústria estabeleça esse requisito de durabilidade, e na Europa também, com uma deixando mais rigorosa essa norma até 2030. Então, realmente é bem recente isso, e no Brasil a gente ainda não está desenvolvendo a política pública para poder estabelecer esses requisitos de durabilidade. Sim, imagina. Agora a gente vai seguir para o nosso último bloco de próximos passos na sua carreira. André, para quem está começando a sua carreira na engenharia e se interessa por esse tema, o que você recomenda para essa pessoa? Quais habilidades você acha que são mais importantes para atuar nessa área? Por onde ela começa? O que fazer? Bom, eu vejo que uma das coisas mais importantes para a carreira como um todo é o networking, é contato. E isso é o que vai direcionar muito o seu desenvolvimento. Então, o ambiente que você vive, o que você escolhe fazer, né? Se ir para congresso, evento, participar de um projeto extracurricular, isso é tudo muito importante para a formação. É tão importante quanto a formação acadêmica, se não mais, né? Mas eu, na minha no meu histórico, eu participei de fórmula estudantil, né? Participei de vários projetos extracurriculares, e todas as conexões que eu fiz, todos esses projetos, quanto nos eventos, eu participei de muito evento, muita feira, elas foram muito importantes, foram sementes que eu plantei, e mais para frente, sem intenção alguma, acabou surgindo uma conexão, e surgiram oportunidades. Então, eu vejo que isso é muito importante, né? Isso em termos de soft skills.
Em termos de hard skills, participar de projetos extracurricular ele é muito importante porque faz com que você veja como um todo o projeto e produto saindo, né? Qual que é a demanda do mercado, como que você vai fazer a gestão do desenvolvimento e de recursos. Então, ter esse conhecimento amplo em cima de um desenvolvimento é muito importante. Eu acho que, em linhas gerais, é isso, né? E para a questão de pesquisa, realmente ter um vínculo forte na academia, contato com professores, notas boas, isso realmente é importante. É, acompanhar revistas e artigos da área que você tem interesse, tudo isso é muito relevante para que você consiga se desenvolver nessa área. Não, eu vou pegar esses conselhos para mim também. Achei muito bom. Obrigada. Imagina. Tá bom. Então, queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente sabe que você é muito corrido, mas obrigada. Gina, eu que agradeço. Bem, pessoal, acho que hoje a gente fica por aqui. Eu gostaria de agradecer ao André pela participação nesse episódio, por trazer reflexões valiosas sobre desafios e as oportunidades da inovação em baterias no Brasil. Ficou claro que essa é uma área estratégica, não apenas do ponto de vista tecnológico, mas também ambiental, econômico e social. A articulação dessa pesquisa acadêmica, a aplicação industrial e as políticas públicas vai ser essencial para consolidar um futuro energético mais sustentável e acessível no nosso país. Se você se interessou por esse tema, gostaria de convidá-lo para acompanhar nosso projeto de jornalismo científico em energias renováveis em todas as nossas redes sociais, que eu vou colocar aqui na descrição do perfil. Em breve, traremos novas entrevistas, artigos e conteúdos explicativos sobre as tecnologias que estão moldando o futuro da energia. Obrigada e até a próxima!